Esse trabalho que aparece aqui, eu vou separar em duas partes. O sistema pode receber trabalho porque ele é comprimido. E agora eu quero que você imagine um gás dentro de um recipiente fechado por um pistão móvel. Tá? Eu posso realizar trabalho sobre o gás empurrando o pistão para dentro. Todo mundo enxerga isso? Aqui está o gás, eu empurro o pistão para dentro e isso é um trabalho associado à compressão do sistema. Tá bom? Eu poderia transmitir energia para esse sistema assim, botando aqui um circuito elétrico e aqui um resistor. Legal? Quando eu faço isso, qual é o processo de transferência de energia que está acontecendo? Você está falando desse bicho aqui. Diga, explique melhor. Você gasta trabalho para aquecer o filamento e no filamento ocorre calor, transferência de livre, espontânea de energia. Porque quando você faz corrente elétrica passar pelo resistor, o resistor aumenta de temperatura e aí ele passa a ter uma diferença de temperatura com o gás e ele transmite energia para o gás através do processo que eu chamo de calor. Tá certo? Muito bem. Então, de uma forma geral, eu posso dizer que o trabalho realizado por um sistema pode ser separado em trabalho de compressão e trabalho feito por outros mecanismos. Tá? Vamos ver como é que eu posso exprimir o trabalho feito por compressão no caso de um sistema como um gás como esse que aqui está. Tá bom? Muito bem, você aprendeu que o trabalho feito por uma força é o produto escalar da força pelo deslocamento. Existe uma questão aqui que não é muito simples, que é especificar exatamente de que deslocamento eu estou falando. Em alguns contextos, na mecânica, por exemplo, o deslocamento se refere ao deslocamento do centro de massa do sistema. Em outros contextos, trata-se do deslocamento do ponto de contato, do ponto de aplicação da força. Eu vou convidar você daqui a pouco, daqui a alguns dias, a leitura de um artigo que discute essa questão. Mas, por enquanto, eu quero destacar que, em termodinâmica, este deslocamento aqui é o deslocamento do ponto de aplicação da força. Tá? E vamos exprimir esse trabalho de compressão de uma forma que envolva outras grandezas, que envolva, por exemplo, a pressão e o volume desse sistema termodinâmico. Muito bem. Neste caso, como eu estou fazendo uma força sobre o pistão, e o pistão vai se deslocar na direção paralela a essa força, então esse produto escalar aqui fica mais simples e eu posso exprimi-lo assim. Outro parênteses aqui, você vai ver que em várias ocasiões eu vou usar livremente as notações dx e ΔX, tá? Entendendo sempre que dx é um ΔX pequenininho, tá bom? Bom, neste caso, como a força e o deslocamento têm o mesmo sentido, isso aqui é um trabalho positivo, né? Trabalho de compressão, F vezes ΔX. Essa força F aqui eu posso associá-la à pressão exercida pelo gás. Se eu estou fazendo esse deslocamento de uma forma lenta, e o que é lento aqui? Lento significa de uma forma tal que a perturbação que eu provoco dentro do gás tem tempo suficiente para chegar a uma nova situação de equilíbrio, então eu posso relacionar essa força com a pressão exercida pelo gás. Aqui vale um comentário. Se eu fizer esse deslocamento rápido demais, o que vai acontecer é que a pressão nas vizinhanças do pistão vai ficar diferente da pressão no resto do recipiente. Não é? Se eu faço muito rápido, eu comprimo o gás fica mais denso perto do pistão e, portanto, a pressão que ele exerce é diferente da pressão do resto no recipiente. Eu não quero que isso ocorra. Por isso eu vou fazer esse deslocamento
de uma forma lenta o suficiente para que haja tempo que o sistema se equilibre. Isso não é uma restrição muito grande, porque o tempo de relaxação deste processo é muito curto. Ele está associado à velocidade de propagação do som nesse meio. Lembre o que você aprendeu sobre som, né? O som é uma perturbação mecânica que se propaga no meio material, tá certo? Então a velocidade do som está associada à rapidez com que essa perturbação alcança o resto do sistema. Então se eu faço um trabalho provocando um deslocamento do pistão a uma velocidade menor ou bem menor do que a velocidade do som, então há tempo suficiente para que essa perturbação alcance o sistema inteiro e equilibre esse sistema de novo antes que esse deslocamento prossiga. A frase seguinte é a seguinte: por que eu vou fazer isso? Porque eu só vou tratar de situações de equilíbrio desse sistema. Se eu garanto que há tempo suficiente para que o sistema se equilibre de novo, a cada etapa desse processo de compressão o sistema está em equilíbrio. Tá? Era essa a ideia. E há um processo como esse, que só atravessa situações de equilíbrio, nós chamamos um processo quase estático. Esse é o nome dele. Tá? Então, o significado desse termo, um processo quase estático, é um processo no qual todas as etapas intermediárias são etapas de equilíbrio. Tá? Bom, se o processo é quase estático, significa que a pressão está bem definida em todas as etapas desse processo. Detalhe, porque a pressão só está definida no estado de equilíbrio. Tá certo? Ela não está bem definida num estado que não seja de equilíbrio. Se o estado não é de equilíbrio, a pressão local é diferente em cada ponto do sistema, em princípio. Portanto, eu não posso falar da pressão. Eu teria que falar das pressões infinitas. Na aula passada, eu caracterizei o equilíbrio termodinâmico, né, e caracterizei a própria termodinâmica como sendo uma teoria que só é possível porque eu consigo caracterizar o estado do sistema com poucas variáveis. Eu só consigo fazer isso num estado de equilíbrio. Tá certo? Então é meio redundante. Eu dizer que o estado de equilíbrio, eu dizer que eu estou fazendo termodinâmica é a mesma coisa. Você não está em equilíbrio, você não vai fazer termodinâmica. Você vai fazer mecânica estatística. Tá? Então a termodinâmica só é possível porque é possível eu conceber esses processos como sendo processos quase estáticos. Processos que só passam por situações de equilíbrio. Tá? Isso não é uma restrição muito grande, porque como a velocidade do som é alta, lembre, a velocidade do som no ar atmosférico, a pressão e temperatura ambientes é da ordem de 300 metros por segundo. Eu fazer uma compressão a uma velocidade comparável a essa não é o que acontece rotineiramente. Tá? Então, se o processo é quase estático, eu posso definir a pressão em todos os pontos, posso definir um valor de pressão para o sistema inteiro, e eu posso dizer que essa força que eu estou fazendo é a pressão multiplicada pela área desse pistão. Por definição de pressão, a pressão é a força sobre a área, portanto a força é a pressão vezes a área. Esse produto, a área multiplicada por ΔX, o ΔX foi o quanto o pistão andou para dentro, tá certo? Ora, mas área vezes o ΔX, aqui está uma fotografia do pistão depois que eu realizei a compressão, aqui está o ΔX. A vezes ΔX é exatamente o volume desta região, ou foi o quanto o volume do sistema mudou. Só que, cuidado, ele mudou para menor, não é verdade? Ele diminuiu de volume. Portanto, a ΔX é menos a variação de volume que o sistema sofreu. Tá certo? A variação de volume, neste caso, é um número negativo, porque o volume final é menor do que o inicial. A ΔX tem que ser um número positivo. Se isto é negativo, então eu tenho que botar um sinal menos na frente, senão não vai dar o positivo. ΔV é negativo, neste caso. Mas o trabalho é positivo. Tá certo? Porque eu estou comprimindo o sistema. Então tem que ter um sinal de menos ali. A ΔX é esse volume. Este volume é o volume inicial menos o final, não é? Mas acontece que ΔV é o volume final menos o inicial. Tá certo? Portanto, tem que ter o sinal de menos ali. Entendeu? Isso quer dizer que o trabalho é menos P ΔV.
Cuidado, trabalho realizado sobre o sistema. Se o volume diminui, ΔV é negativo e o trabalho é positivo. Está tudo muito bom, muito bem, se a pressão fosse constante ao longo desse processo de compressão. Ocorre que, em geral, ela não é. Se eu tenho um gás dentro de um recipiente e eu comprimo esse gás, eu sei que à medida que eu comprimo o gás, a pressão aumenta. Portanto, aquela expressão ali só pode ser verdadeira se o ΔV for pequenininho. Não é? E é por isso que eu vou escrever que o trabalho é menos PDV, porque eu só posso calcular dessa forma quando a variação de volume é pequena o suficiente para que eu possa desprezar a mudança na pressão provocada por essa compressão. E aí, se eu quero calcular o trabalho realizado ao longo de um processo de compressão macroscópico, eu vou ter que realizar um procedimento matemático, que é somar P's ΔVs, mudando de P a cada vez, né, para uma sequência de estados de equilíbrio. Isso é o que os matemáticos chamam de uma integral. Né? Então, na verdade, o trabalho para um processo macroscópico vai ser menos a integral de PDV, desde o volume inicial até o volume final. Então, essa é a expressão do trabalho de compressão feito sobre o sistema termodinâmico.